Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro verso. E disse Davi: há ainda que alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que faça a benevolência por amor de Jonatas? Pode passar. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado, ou em outra tradução, coxo, de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e esse se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Pode passar. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Vai trabalhar para ele, pois a terra, vai trabalhar na terra, tu e teus filhos e teus servos, falando para Ziba, tá? Recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Volta no 1, Lucas, e deixa estacionado aí. Quem é crente já deve ter ouvido pregação sobre Mefibosete, né? Eu não queria desconstruir tudo que construíram para você, mas hoje eu vou ter que desconstruir. Vamos lá. Fica só nesse 9, que depois eu vou para outro, mas você fica no 9 ainda, que eu preciso mostrar os dois. Vamos lá. O que a gente vê aqui? A gente vê primeiro, Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de aliança. Por quê? Porque Davi, antes de ser rei, ele fez uma promessa para Jonatas, que era filho de Saul, até então o rei de todo Israel. Quando Davi deu a sua palavra, essa promessa é como se fosse um voto que ele fez. Há um bom tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, eu expliquei por que veio uma maldição terrível sobre a terra. Baixa um pouquinho aí, está dando o microfone. Uma maldição terrível sobre a terra de Israel, fome, destruição, por causa da promessa que Davi fez a Jonatas, que ele não tinha cumprido. Porque a promessa não é só com Mefibosete. Aí quando Davi começou a orar e jejuar, por que o povo está passando por isso? Por que esse sofrimento? Por que isso? Aí Deus fala: tu não cumpriu a tua promessa. Tu fez um voto e não cumpriu. Veio, como você é rei, você é autoridade, veio desgraça sobre todos que estão debaixo da sua autoridade.
Mas isso é a segunda parte da promessa. A primeira é essa. Davi reinando, ele lembrou que ele fez uma promessa, ele fez um voto. E olha que ele não fez voto com Deus. Ele fez voto com uma pessoa. É a mesma coisa, chega aqui, ó, Sérgio, eu vou te dar um óculos novo. Isso aí tá feio. Vou dar um óculos moderninho. Tá. Aí eu não dou óculos para ele. Eu quebrei uma promessa. Eu quebrei um voto que eu fiz. Sabe o que acontece comigo? Eu sou amaldiçoado e todos aqueles que estão debaixo da minha autoridade, esposa, filhos, funcionários, lá e lá, no caso se for pastor, as ovelhas, todos vão ser amaldiçoados. Então é um negócio muito sério que Davi, com Mefibosete, cumpriu, mas a segunda parte da promessa, que era a descendência, ele esqueceu e veio maldição sobre a terra. Mas, né? Então, o que a gente precisa entender? Todo voto, toda promessa, tudo que sai da nossa boca, a gente fala que vai fazer, a gente precisa fazer. E quando nós fazemos uma promessa por amor, que às vezes você faz promessa por interesse, eu quero isso, eu quero, ó Senhor, se o Senhor me der isso, eu te dou isso, tá, Senhor? Quando você age de interesse, funciona? Funciona, tem eficácia, porque é um voto. Mas não é a mesma coisa que quando você faz uma promessa por amor. Você está fazendo porque você ama aquela pessoa, não, eu vou fazer isso para você e tal. Quando é por amor, tem um efeito violento. É muito forte mesmo. E Davi, ele sabia disso. Então, o texto aí que nós lemos, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Quando a promessa é feita por amor. Há ainda alguém que tenha ficado a cá de sal para eu poder cumprir a promessa que eu fiz, porque eu fiz por amor, porque eu amava Jonatas como um irmão? Tem alguém ainda? Porque, ó, quando você cumpre a promessa que você fez, tem uma tradução que fala de fazer o bem, essa é benevolência. Você vai estar fazendo o bem para as pessoas. Então o amor nos leva a cuidar. E muitas vezes nós cuidamos, eu dou minha palavra, eu vou cuidar de você. Eu vou fazer isso por você, eu vou fazer por amor, porque eu te amo. E quando você cumpre a promessa, começa a acontecer coisas boas para tudo quanto é lado. Porque é o poder de algo que Deus estabeleceu, é um princípio que nós precisamos. E olha que interessante, Davi é o rei. Quando a gente vai estudar tipologia bíblica, tem uma tipologia muito forte de Davi com Jesus. Davi era o rei, Jesus era o filho de Davi, o rei. Já vou explicar por que existe essa expressão, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou chegar lá. A gente diz, naquilo que Davi não errou, tudo que ele fez, tipificava, apontava para Jesus Cristo. Tudo que Salomão fez, que ele não errou, na parte que ele não errou, tipificava o Espírito Santo. Primeiro vem Jesus, Davi. Aí, Davi vai embora, eis que eu envio o Consolador. Vai ficar agora o Espírito Santo para reinar. E quando o Espírito Santo vem reinar, vem paz. Vem alegria, vem prosperidade no reino. É o que o Espírito Santo veio trazer para a igreja. Mas o interessante, olha o que está no coração do rei. É muito forte. Ah, ainda alguém? Ele está procurando. Ele está procurando pessoas para abençoar. Ele está procurando pessoas para ele fazer o bem. Só que muitos estão escondidos. Muitos estão no seu Lodebar. Lá em Provérbios capítulo 1 diz que o Espírito Santo ele anda pelas ruas, para nas praças, nas encruzilhadas, gritando, procurando alguém que ele possa abençoar. Imagina o Espírito Santo gritando, eu quero abençoar, eu quero te ajudar, eu quero derramar bênção sobre... Cadê vocês? Aí o povo fica escondido. E o pior é que o povo se esconde até dentro da igreja de Jesus. Terrível. Estava no mesmo reino. E o rei estava, cadê? Cadê fulano que sumiu? Eu quero abençoar ele, mas ele não vem no culto. Está no reino. Lodebar fazia parte do reino.
Para quem não sabe, Lodebar. Não, eu vou chegar lá, deixa eu lá, senão vocês vão ficar tristes comigo. Eu vou chegar lá. Deus está procurando pessoas para Ele manifestar o seu amor, a sua benevolência, o seu bem. O que você tem que fazer? Tem que fazer igual a Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Só que às vezes você fala assim, eis-me aqui, Senhor. Mas o Senhor olha para mim, não chega, eis-me aqui, Senhor. Sabe por que não chega? Porque tem alguém gritando. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda! Aí ele vai ouvir quem está gritando, quem fala mais alto, quem está desesperado. Porque ele atende a clamor. Ele atende quando você se lança no chão e começa a desesperar. Senhor, eu te quero! Porque, como eu disse, ele não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes. Se tiver um coração mais desejoso que o seu, ele vai chegar primeiro naquele coração. Por isso que nós temos que ser desesperados por Jesus. Se eu começar a ser desesperado por Jesus, se a minha atitude começar a ser de um desesperado, eu quero, ele vai te encontrar. Sabe por quê? No Antigo Testamento ele fala assim, ó, os meus olhos percorrem toda a terra, procurando. Aí ele fala para o profeta, se tivesse um só na brecha, ele não acha. Aí você vai pular, mas isso é Antigo Testamento, pastor, deixa para lá, vamos para o novo. Aí você vai lá em João, capítulo 4. Jesus vai ensinar lá a mulher pecadora, lá no poço de Jacó. Aí ele vira para ela e fala assim, minha filha, as minhas palavras são eternas, elas não passam. Lá atrás Deus, os olhos de Deus estavam procurando. Ele ainda continua procurando os verdadeiros adoradores. Sabe por que ele procura? Porque ele não achou. Aí você vê o rei, cadê? Eu quero alguém para abençoar. Cadê? Eu quero alguém para demonstrar o meu amor. Porque eu fiz uma promessa. Jesus, ele fez um pacto com o Pai antes de vir na terra. E ele está procurando. Só que às vezes você se esconde. Você se esconde atrás do pecadinho de estimação. Você se esconde porque você não quer orar, você não quer jejuar. Você acha que é só vir na igreja, fechar a porta, falar oi, tchau, Pai do Senhor, e vai embora, acabou, está tudo certo. Se fosse isso, ele não estaria procurando os verdadeiros. Ele está procurando os verdadeiros. Troca a palavra verdadeiro por desesperados por ele. Porque quem está desesperado faz loucura. E Paulo diz que o evangelho é loucura. Aí é aquele negócio, né? Tem uns aí que só fala para a esposa eu te amo no dia do casamento. Já falou uma vez só porque ficar repetindo. Coisa repetitiva é chato, né? Fala só no dia do casamento, eu te amo, tá? Guarda isso no seu coração porque eu não vou ficar repetindo não. Ele continua amando, mas não fala. Tem uns que é assim. Com Jesus não. Com Jesus não é assim. Com Jesus tem que ser toda hora. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Quando você começar a falar eu te amo, Jesus, eu te amo, você vai acabar falando de vez em quando para a esposa também, eu te amo, mulher, eu te amo, mulher, eu te amo, mulher. Você vai atrair a presença dele com a sua atitude. Ele é bem claro, ó. Achegai-vos a Deus e ele se achegará. Você acha que ele vai se chegar a você se você não se chegar a ele primeiro? Não funciona. Ele está procurando. Ele está procurando os verdadeiros adoradores para ele fazer benevolência, para ele demonstrar o amor dele, para ele poder falar assim, filho, eu te achei. Agora tu vai se assentar na mesa comigo. Você vai comer da minha comida. Porque quem não comer da minha cara e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele está procurando. Davi, naquilo que não errou, ele tipifica Senhor Jesus. O Jesus, Senhor Jesus, ele veio aqui para a terra. Ele falou assim, eu vim aqui porque eu estou procurando aquilo que já se havia perdido. Eu vim para salvar os que se perderam. Se perdeu, ele veio procurar o que perdeu. Só que tem uns que estão se escondendo dele. Mas o rei está chamando. Tem alguém aí para eu agir de benevolência, para eu demonstrar o meu amor? Tem alguém aí para eu poder fazer o bem?
Passa uma régua na parte de Davi. Vamos agora entender como que o diabo quer roubar a tua bênção. Como que o diabo quer deixar você escondidinho da presença dele. Para você não receber o amor e a benevolência. Vai pro 2, Lucas. Ó, havia um servo na casa de Saul. Como que funcionava quando tinha mudança de reino? Quando tinha mudança de rei. Geralmente tem um rei aqui, ou ele morre e o filho mais velho assume a posição, ou um outro vem, conquista, mata o rei e assume o reino. É assim. E quando o cara conquista, entra em guerra, derrota o rei, assume o reino, corre o risco de um dos filhos do rei, um dos parentes do rei, querer revogar e ir lá quebrar o pau para pegar o trono de volta. Aí o que o novo rei, que venceu o rei antigo, faz? Mata toda a família. Mata todos para não correr o risco de eles se revoltarem e querer tomar o reino de volta. Agora você imagina, Davi é o rei. Antes era Saul morreu na guerra, o povo veio, entronizou o rei. Aí agora Saul, Davi, cadê os parentes de Saul? Você consegue imaginar na cabeça dos parentes e servos de Saul o desespero que a hora que Davi começou a procurar? Vai matar nós. Acabou. Para ele poder reinar, estabelecer o reino, as promessas, ele vai matar a gente. Aí como que faz? Chama o servo do diabo, quer dizer, o servo de Saul. Vamos lá. Ó, tinha um cara lá na casa de Saul, o nome dele era Ziba. E o chamaram à presença do rei. Ó, às vezes, eu já até falei aqui, né? Tem uma pastora que me ligou um tempo atrás e falou, pastor, entre em oração aí, pastor, 6 horas lá, a igreja, vocês têm relógio, bota no relógio, ora lá, pastor. Chegou um casal de satanistas na igreja. Ora para Deus mandar eles embora. Ora para não sei o quê. Eu só falei assim, tá bom. O rei está chamando até o servo do capeta para a casa dele. Porque os crentes se escondem, ele vai abençoar os outros. Porque quando chega, deu vontade de falar para a filha, glória a Jesus, que Deus levou o satanista na tua igreja para você ganhar ele. É para você expulsar os demônios e falar, Jesus te ama, ele é mais poderoso que qualquer entidade que você serve que fica mentindo para você. Não, mas é hora para mandar embora. Você tem que ir embora da igreja. Tem que ir embora nada, é para você converter ele. Só que você só converte com fogo. Aí o camarada veio, entrou na presença do rei. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? Ele disse, aí ele mentiu. Muitos filhos do diabo mentem, né? Porque o diabo é o pai da mentira, quem mente é filho do capeta. Ele mentiu. Aqui, ó. Servo teu. Ao longo da história, depois nós vamos passar os versículos, você vai ver que ele mentiu para Davi. Passa, Lucas. Por que ele mentiu? Porque Jesus falou, não se pode servir a 2 senhores. Porque você há de agradar um e desagradar outro. Ou tu serve a Jesus, ou você está preso em mamão. Não tem meio termo. Não, pastor, eu estou no meio, estou em cima do muro, vou ver ainda para quê. Não, o muro pertence ao capeta. Então, ou você serve a Jesus, ou você serve ao capeta. Não tem meio termo com Jesus. Paulo fala isso e fala rasgado. E Jesus falou, não tem como Ziba servir a Davi servindo a Saul. Não tem como. Nós vamos ver por quê. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul. Olha o desespero. Traz os que estão vivos. Bota aqui na minha frente. Ó, imagina a cabeça deles. Para que eu use com ele da benevolência de Deus. Fala, não, o rei está enrolando, ele está usando de uma artimanha para trazer eles para cá e matar. Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonas, mas não tinha só um filho de Jonas. Você vai ver que quando teve lá o problema com Abner, tinha outras pessoas. Quando mataram, enforcaram os parentes de Saul, tinham 7 sido enforcados, que é onde veio a maldição, que Davi não tinha cumprido a promessa toda. Ainda há um filho de Jonatas. Olha que lindo, hein? Ainda há um filho de Jonas. Ponto. Não. Olha o que o cara fala, ele é aleijado.
Agora, vamos lá, se Davi está querendo de usar de benevolência, demonstrar o seu amor por causa de uma promessa que ele fez, você acha que ele estaria preocupado se o cara é aleijado ou não? Seria mais um motivo para ele praticar o bem. Vou ajudar uma pessoa necessitada e tal. Mas não é bem assim que a banda toca, não. Deixa eu ver se eu já falo, se eu não falo, se eu falo, se eu não falo, eu falo. Então vamos lá, olha que coisa linda. Presta atenção só nessa parte. Pode deixar aqui, tá, Lucas? Aleijado de ambos os pés. A história conta que quando Saul e Jonatas morreram no campo de batalha, a serva, a criada que cuidava de Mefibosete, que tinha lá seus 5 anos de idade mais ou menos, fugindo desesperado de medo que os filisteus iam vir tomar a terra, devastar e tal, saiu correndo com o menino caiu, no que ele caiu, ele arrebentou os 2 pés. Aí ele ficou coxo, aleijado de ambos os pés. Essa história você vai ler aí na Bíblia e tal. Mas lá, em 2 Samuel, quem está com a Bíblia aberta, que gosta de Bíblia, dá ré. Volta para o capítulo 5. Lucas, fica quieto aí no 9. Volta, vai lá para o capítulo 5. Nós vamos entender porque que Ziba não servia, ele mentiu, não servia a Davi. Por que que ele enfatizou que o menino era aleijado? Para começar a entender um pouquinho da história de Mefibosete. E por que que o cara lá em Jericó viu Jesus, viu? Não, ele era cego, né? Jesus estava passando, ele... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Lembra dessa expressão? Detalhe, não era só um cego não, tá? Tinha 2, tinha uma entrada e uma saída, mas daí já é o deserto. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 5, verso 6 fala assim, ó. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo, presta atenção, hein? Não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, Davi não entrará. Não entrará Davi aqui. Mas o que tem a ver? Davi chegou para conquistar uma terra que Josué não conquistou. Deus mandou eles conquistar, eles não conquistaram. O inimigo ficou lá centenas e centenas de anos, lá em Jerusalém. Aí quando Davi vai para tomar Jerusalém, o rei dos jebuseus manda pegar todos os coxos e cegos e botar assim, ó, no portão de entrada da cidade. Para Davi entrar aqui, ele vai ter que passar por cima dos coxos e cegos. Mas você acha que é porque Davi ele tinha dozinha e peninha dos coxos e cegos? Davi tinha ódio dos coxos, dos cegos. Era gritante. Olha o 7, o que ele fala? Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, aos coxos, conjunção aditiva, aos cegos, que a alma de Davi aborrece. Oh, calma. Está entendendo que a alma de Davi se aborrecia por causa dos coxos e dos cegos, e ele mandou matar os coxos e cegos que eles colocaram na porta da cidade? E os jebuseus sabiam que Davi odiava os coxos e cegos? E aí no texto ele manda matar os coxos e cegos. Não é tira os caras do caminhão, mata, que a minha alma se aborrece deles. Quem fizer isso será cabeça e capitão. Por isso se diz, olha o ditado, nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Por que nem cego, nem coxo? Porque lá na lei de Moisés, quando Deus mandou a lei para Moisés, ele falou, coxo, cego, pessoas com defeitos físicos, não pode entrar no tabernáculo. Quem tiver defeito não entra. Já ouviu falar de um tal de Malco, que Pedrão foi lá e meteu a espada na orelha dele? Ele não era soldado romano, pelo amor de Deus. Ele era soldado do templo. Que o templo tinha os seus turnos de guarda, de música, de soldados, do povo que ficava lá no portão. Ele servia aos sacerdotes, aquele homem. Ele trabalhava no templo, servia os sacerdotes. Os sacerdotes saíram para prender Jesus, ele foi junto, ele era guarda. Pedrão foi lá e pau na orelha dele. O negócio não é o cara ficar sem orelha, é que ele nunca mais na vida poderia entrar no templo de novo para ministrar.
Nunca mais, porque ele agora passou a ter um defeito físico. O que Jesus fez? Filho, volta para o templo. Botou a orelhinha dele no lugar. Só para você entender a importância do que é isso. Esses coxos, Mefibosete, o cego de Jericó, não podiam entrar no templo. Porque eles tinham um defeito físico. E eu não sei porque, eu sei, mas eu não posso contar ainda. Davi, a alma dele se aborrecia desses que tinham defeito. Lembra que eu falei que Davi é tipo de Davi, tipo de Jesus naquilo que não errou? Então você junta as peças. Porque para eu explicar isso aí, eu tenho que explicar a rebelião lá do deserto com Moisés. Só que não vai dar tempo de explicar a rebelião para explicar porque que Davi se aborrecia desses caras. Mas Davi se aborrecia, o que está escrito no texto aí, e vamos embora. Você está ainda aqui? Tá. Então é por isso, ele está falando, ó, você quer fazer benevolência, Davi? Quer fazer o bem? Olha o que o servo do capeta fala. Tá bom, o menino é aleijado. É aquele tipinho que você odeia, que você manda matar. Por quê? Porque Ziba, no versículo anterior, falou que ele era servo de Saul. Servo de Saul, se não tiver família, quem que é o herdeiro? Vamos lá para Abraão. Ó, eu não tenho filho, Senhor. Meu herdeiro é o meu mordomo, é o meu servo, Eliezer. Deus falou, não, você vai ter filho, velhinho. Se não tiver mais ninguém, se o herdeiro for morto, quem assume toda a herança? O servo. Isso faz parte da lei. Então ele já chega, ó, tu quer fazer? Tá, mas o menino é aleijado, e aí vai matar ele também? Porque se os jebuseus sabiam dessa fama de Davi, imagina quem está ali dentro. Então, só para vocês pegarem uns detalhes que está no texto, que às vezes passa, porque é só, não, você vai sentar na mesa do rei, ó glória, agora é sua bênção. Calma, tem uma história. Tem uma história. Passa, Lucas. E disse-lhe o rei, onde está ele? Cadê? Aí Ziba falou, eis que está na casa de Maquir. Filho, é tão lindo quando a Bíblia fala que alguém tem pai. Filho de Amiel, em Lodebar. Aí aqui você tem duas perguntas para fazer. Primeiro, o que é Lodebar? Segundo, quem é Maquir? Por quê? Qual que é a história que o povo conta? Porque o significado da palavra do Lodebar é local sem pasto. Se é um local sem pasto, não pode ter os rebanhos lá se alimentando do pasto. Aí você entende que um local sem pasto é um local sem prosperidade. Certo? Esse é o nome da cidade, Lodebar. Mas o que é Lodebar e quem é Maquir? Para a gente entender. Maquir é um descendente dos filhos de José do Egito. Que quando eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, foram atravessar o Jordão, teve 2 tribos e meia, eu acho, 2 tribos e meia, que chegaram para Moisés e falaram, deixa a gente ficar aqui, porque essa terra é rica em pastos, e nós temos muitos rebanhos. Então a gente vai edificar casa para as nossas mulheres, para os nossos filhos, para os nossos rebanhos, e nós vamos passar na frente do exército de Israel para tomar a terra prometida. Aí Moisés falou, beleza. Então a terra que eles ficaram, parte dela chama a terra de Gileade, que era uma das terras mais ricas em pastos, mais prósperas, antes de você atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Esse camarada Maquir, que vem dessa descendência, ele é descendente de um outro Maquir, que é um dos fundadores da terra de Gileade. Sabe onde fica Lodebar? Gileade. Não se sabe, né, alguns estudiosos aí dizem que o nome correto é Debir e não Lodebar, que tem muitas referências a Debir, e Lodebar é uma das traduções da Septuaginta, não sei o que os caras botaram um negocinho a mais, e blá, 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 mas tudo bem, não interessa. Lodebar, e eu vou provar na Bíblia, era em Gileade, uma terra rica. Como assim, pastor? Mas todo mundo pregou que Lodebar é o lugar da desgraça, é o lugar do esquecimento, é o lugar da tristeza. É porque os caras não estudam a Bíblia. É papagaio, vem um falando, vai, aí você fala, receba, você vai sair de Lodebar. Mas não é Bíblia. Vamos entender?
Fica aí, Lucas. Agora você vai para frente. Segundo Samuel, capítulo 17. Porque assim, não tem coisa mais linda, não tem teólogo mais pós-doutorado que a própria Bíblia. Tudo que você precisar está dentro dela. Não precisa nem consultar o Google. Está tudo dentro da Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 17, vai lá para o 27. Fica aí, Lucas. Fica aí, não mexe aqui não. Diz assim: e sucedeu que chegando Davi a Manaim, para aí, olha o contexto. Absalão, filho de Davi, se revolta, se rebela e vai para matar o pai. Davi abaixa a cabeça, sai de dentro do seu reino com os seus homens valentes. Era uma multidão, se eu não me engano, era 400 homens que acompanhavam Davi. E tinha mais um resto que saiu junto. Davi saiu com uma procissão de Jerusalém, fugindo do seu filho que queria matá-lo. Não é porque Davi não era capaz de parar Absalão. É porque ele não queria matar seu filho. O rei, ele tem um amor tão grande, mas tão grande, que ele acha que até o próprio filho que se levantou para matar ele, ainda há esperança dele ser salvo, se converter. Lembra? Davi, tipo de Jesus. Por que ele não orou quando ele estava perante Pilatos e falou: se eu quiser, eu peço para o meu pai, ele manda mais de 12 legiões de anjos. Um anjo no Antigo Testamento matou, eu não sei se é isso, é 185 mil? Matou um anjo, matou 185 mil homens. Os crentes da calculadora, aí você pega 12 legiões, cada legião, vamos ter de 2 a 6, pega 2 mil vezes 12, 24 mil, aí você faz 24 mil vezes 185 mil. 24 mil vezes 185 mil, era a quantidade de pessoas que iriam morrer se Jesus clamasse ao Pai para enviar anjos. O que Jesus faz? Abaixa a cabeça, porque o seu irmão Israel queria matá-lo, Absalão, com Davi. Então tudo na Bíblia tem uma tipologia que aconteceu lá atrás, tem que acontecer no Novo Testamento. Por isso que Hebreus fala que o Novo Testamento é sombra das coisas passadas. Beleza. Então, eu estou aqui. E sucedeu que chegando Davi, porque está fugindo do seu filho, a Manaim, que é um local próximo de Gileade, geografia bíblica. Sobe, é um homem, senão, é o nome de um homem, tá? Sobe, filho de Naás, de Rabá, filhos de Amon. Amon era inimigo de Israel. Mas quando o rei está reinando, até os inimigos vão sustentar aqueles que fazem parte do reino de Deus. Você não entendeu o que eu falei. Deus vai usar até os ímpios para te sustentar. Deus vai usar pessoas que te perseguem para te abençoar. Você só precisa estar na obediência. Está seguindo. Aí, tem um outro aqui, E Maquir, 2 Samuel 17. Não tem um tal de Maquir aí? Mas pastor, tem um monte de nome repetido na Bíblia. Mas olha de quem que ele é filho. Maquir, filho de Amiel. Da onde? De Lodebar. E Barzilai, o Gileadita, vizinho de Rogelim. Mas olha o que o cara fez no 28. Davi saiu com um exército. E você já sabe que os caras fortão, os caras de exército, tal, polícia, os caras comem com força, né? É pior que pedreiro, né? Vamos lá. 28. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, e trigo, imagina a quantidade de comida para alimentar o exército. Cevada, farinha, grão de torrado, favas, lentilhas, também torradas. Mel. Outro nível, hein? Manteiga. Lodebar não é a terra seca? Terra sem pasto? Olha o que saiu de lá. Ovelhas. Queijos de vaca. Para sair queijo tem que ter vaca. Para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então, se Maquir, presta atenção, Davi está saindo com uma multidão de Jerusalém. Se Maquir foi ao encontro dele para levar essa quantidade enorme de comida, é porque o cara era rico.
3 homens não sustentam um exército se eles não forem ricos. E aquilo ali não era comida para um dia, não. Mefibosete era sustentado por um dos homens mais ricos de Lodebar. Coitadinho dele, né? Quando os caras pregam, dá até vontade de chorar. Davi chamou assim, você até canta. Mas o cara era sustentado por um dos caras mais ricos, que teve a capacidade de sustentar o exército de Davi, enquanto ele estava no deserto. Então, a gente precisa começar a entender o cenário bíblico. Beleza. Então você já viu que Lodebar não é aquela coisa tão feia que todo mundo fala. Lá tem coisa. Lá tem pessoas com dinheiro. Pessoas só prosperam em terra que é fértil. Lá não tinha indústria. Não tinha cidade igual a gente tem. Lá era terra. O cara só prospera em terra que é fértil. Então vai pegando aí. E assim, olha que coisa linda. Maquir era filho de Amiel. Mesmo que Mefibosete estivesse jogado na terra do esquecimento, do sofrimento e tal. Sabe o que significa o nome Amiel? Olha que coisa linda, ó. Meu parente é Deus. Aí quando você vai lá para o livro de Ruth, tem uma história de um tal de Boaz. Quem era Boaz? Ele era o parente remidor de Ruth. Quem é o parente remidor? É aquele que vai te resgatar do problema, das trevas. E Jesus é o nosso parente remidor, Levítico 25. Ele veio para nos resgatar das trevas, da escravidão do pecado. E ele pagou um preço. Porque o parente remidor tinha que pagar para Boaz, virou para o parente mais chegado. Falou, tu quer comprar as terras de Noemi? Claro que eu quero, porque para comprar tem que pagar um preço. Mas tu vai ter que levar a Ruth. Não, aí eu já não quero não, eu já tenho a minha esposa, ela é ciumenta, é brava, eu sou submissa à mulher, ela é Jezabel, eu obedeço. Quero não. Então tá aqui meu chinelo, toma, eu vou resgatar ela. Eu vou pagar o preço e eu vou casar com ela. Jesus veio aqui para nos resgatar e ele pagou um preço para nós sermos a esposa dele aqui na terra. Porque isso está em Levítico 25 e ele teve que cumprir toda a lei. Acabou. Não dá para entrar em Levítico 25, senão vai demorar aqui. Mas esse Amiel era o parente remidor. Ele é parente de Deus. Por isso que ele estava sustentando o nosso amigo Mefibosete, enquanto ele estava lá. Ele não estava numa terra de esquecimento, mas ele estava esquecido diante do reino. É diferente. E quando você faz parte do reino, uma hora o rei vai lembrar de você. Se você... É aquele negócio, né? As irmãs mais... Não vou falar mais velha não, mais experiente, elas deixam bem claro. Você precisa aparecer mais na igreja, filho. Porque quando a gente vê mais, a gente vai lembrar mais de orar por você. Quando você some, às vezes acaba caindo no esquecimento. Agora você está ali, está com problema e está ali, está tudo errado, está ali. Pode parecer que não, mas tem alguém de olho em você que está orando e jejuando pela sua vida. Porque você está ali, você aparece, você não está escondido, você é lembrado. Os olhos de Deus percorrem a terra. Vamos entender. Os olhos de Deus percorrem a terra. Aí Paulo fala assim, nem todo mundo é boca. Nós somos membros. Tem um que é olho. Aos olhos de Deus percorrendo toda a terra. Está entendendo? Por isso que quando você está presente, os olhos de Deus estão te vendo. Porque Ele vê através do olho da igreja. Nós somos olhos. Já ouviu falar, você é a boca de Deus? Já ouviu falar? É porque nós somos parte do corpo, nós somos membros. Eu sou olho, eu sou boca, eu sou ouvido, eu sou nariz, eu sou dedo, eu sou pé, eu sou mão. Quando nós nos reunimos, plenitude do corpo. Então os olhos de Deus, que é a igreja, deve percorrer toda a terra. Por isso que ele fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, porque os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra. E eu preciso começar a entender, tu é o olho de Deus, tu é boca de Deus,
Tu é ouvir de Deus. O que você está vendo? O que você está falando? Não é boca de Deus? O que você está falando? O que está passando diante dos teus olhos? Filho de Amiel. Meu parente é Deus, parente remidor. Vai para o 6, Lucas. Não, volta no 5 aí, dá uma ré. Ah, tá. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir. Você já vivia com o cara rico, agora vai viver com o outro mais rico. Vai viver com o rei. De Lodebar, passa. Olha que coisa linda. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi. Ó, a gente só chega a Jesus como ele sendo rei. Presta atenção. Uma coisa é ele ser o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por amor de nós, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, com seu sangue nos purificando, é uma coisa. Outra coisa é eu ter Jesus como rei. Porque se ele é meu rei, eu tenho que obedecer ele de zóio fechado. Se eu obedecer, eu morro. Não vou nem falar que o Senhor podia descer a lenha no escravo, só não podia matar, e se matasse também, ainda a lei ainda aliviava para o Senhor e tal. Eu podia até matar, não podia deixar ele cego. Sabia dessa? Nem quebrar o dente. Porque eles batiam do ombro para baixo. Para chegar, tu tem que ter identidade. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. O cara tinha identidade? Ele tinha origem. É por isso que Jesus vai chegar para muitos. Entra, filho. Entra, João. Bendito do Pai. Pode entrar. Aí o outro que estava atrás de João. Cheguei. Não te conheço. Você não tem identidade. Esse menino aqui tem identidade. Filho de Jonatas, filho de Saul. Ele tem origem. E se você não tiver identidade, não tiver origem em Jesus, tu não entra na casa do rei. Você vai ficar lá fora. Porque ó, na casa do rei, é assim, ó, você tem o lado de fora do palácio, você tem a sala principal do palácio, de acordo com o Cantares 2, você tem a sala do banquete, de acordo com o Cantares, você tem o quarto das núpcias, você tem compartimentos. Então lá do lado de fora do palácio, você tem o ato, a recepção, a sala ali, o lugar santo. Quando você começa a entrar no quarto, é santo dos santos. Se você não tiver identidade, tu não entra nem no palácio. Você vai ficar do lado de fora. Então, Mefibosete, você está na vez do rei. Vai, porque ele tinha identidade. Ele tinha uma origem. E nós precisamos ter a nossa identidade, a nossa origem em Jesus. Senão ele vai falar, não vos conheço. Veio a Davi. Ó, tem gente, quando você vê algumas igrejas, o pessoal vai fazer louvor, a Bíblia é bem clara, a casa de Deus é alegria. Então tem gente que pula, tem gente que bate palma, né? E tem uns, não é budista, não. Às vezes fica quieto, às vezes chora, às vezes se ajoelha. Enquanto tu está lá pulando, batendo palma, está lá quietinho. Por quê? Ó, de muitas pessoas que eu já vi e conversei, e já ouvi testemunhos, geralmente, quando você entra na presença do rei, você não pula, você não bate palma, você não dá cambalhota, você cai de joelho, bota a cara no pó, começa a chorar. Quando você já teve aquele encontro e tal, aí então foi a festa, pula, tal. Mas quando você chega face a face com ele, tu não aguenta. Tu não aguenta. Isaías entrou na sala do trono. Ele não aguentou. Ele não ficou batendo pau. Ah, glória! Não. A santidade dele é tão forte, é tão forte, é tão forte que a tua carne não aguenta. A glória dele é muito forte, a nossa carne não aguenta. Então, quando você entra, pelo menos, eu não vi nenhum falando assim, eu vi Jesus face a face e comecei a pular, glória! Ainda eu não vi ninguém falando isso. Quando você entra e vê ele, olhos como chama de fogo, cabelos brancos, quando você vê,
Eu não vi a boca, tá? Não deve ser bonito não, mais espada sair de dentro da boca, mas tudo bem. Quando você vê ele assim, ó, você não aguenta, tu vai pro chão. Quando eu vi Jesus, estava numa igreja, louvor lá quebrando pau, tá todo mundo, oh, glória, eu também estava lá, oh, glória. Aí eu vi Jesus passando na minha frente, ele começou a dançar. A hora que ele começou a dançar, eu pá, com a cara no chão. Aí foram lá para me pegar, porque eu bati a cabeça no chão mesmo. O Júnior estava lá, pum. Foram, não, deixa. Aí fiquei chorando. Ó, eles cantaram uns 3 louvores ainda. Eu fiquei os 3 louvores com a cara no chão chorando, porque ele estava dançando na minha frente. Aí eles pararam o louvor. A hora que eles pararam o louvor, eu quase peguei a cadeira e voei no grupo de louvor. Porque a hora que parou, Jesus sumiu. Aí os caras foram comer, fazer intervalo, lanchinho e tal. Aí eu sentei, no que eu sentei, você volta, e botou a mão na minha cabeça. Eu também não consegui pular, não. Eu fui de novo. Por que eu estou falando isso? Porque é bíblico. E Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. Você não consegue ficar de pé diante do rei. Você não consegue. Depois do encontro, depois daquele impacto, tudo bem. Pode de pé, dança com ele, tá, coisa linda. Mas a hora que você dá um impacto com a santidade, com a presença, com a glória dele, você não aguenta. Você não aguenta. Por isso que às vezes, algumas pessoas, o pau está quebrando. Ela está quietinha ali. Ela está vendo o leão chegando, ela está vendo Jesus passando do lado. Às vezes ela está tentando tocar em Jesus, aí Jesus está botando a mão nela, e ela está quietinha ali, só chorando. Ou às vezes ela não está vendo, mas ela está sentindo Jesus do lado, está sentindo aquela presença, que você começa a sentir os negócios no cu. Você fala, essa pessoa é morta, é fria, mas é ela que está vendo Jesus e não você. Aí a gente faz julgamentos precipitados. A igreja é fria, o povo não bate palma, o povo não fica de pé, o povo não sei o quê. Tá? Você está vendo o que ela está vendo? É igual a história das 3 irmãs, orando, cada uma no seu quarto. Aí a mulher ela estava lá, desesperada, orando. Aí Jesus chega lá no quarto, e ela orando, eu, Jesus, eu preciso disso, eu quero isso. E tal, e Jesus vendo, aí Jesus foi pro quarto da outra irmã. Aí chegou no quarto da outra irmã, essa aqui barulhenta, tá? Tanto ela perturbar, Jesus foi lá no quarto dela. A hora que Jesus parou do lado, ela continuou, Jesus! Tô aqui. Eu tô aqui. Tá bom, vou pra outra. Não quer me ouvir? Porque é falta de educação você ficar falando quando a outra pessoa quer falar, não é? Aí foi pro quarto da outra. Aí a outra estava lá chorando, quebrantando, não estava gritando, mas estava lá. Aí Jesus chegou, passou a mão nela, ela já sentiu a presença. Estou aqui, Jesus, eu estou aqui, mas ela não ouvia Jesus. Ela chorava tanto, ela sentia, mas não ouvia. E Jesus, eu vim trazer a resposta, filha, eu vim falar com você. Tal, ela não ouvia. Como ela não ouvia Jesus, foi para a outra. A outra estava calada, sentada, não estava nem de joelho, estava sentada no quarto. A outra pentecostal, a outra já meio neopentecostal. Aí chegou lá na tradicional. Chegou lá, e ela lá quietinha, sentada. Jesus entrou no quarto, a mãe já começou a arrepiar. Aí ela falou assim, você está aqui, né, Jesus? Ele, eu estou, filha. Ah, Jesus, eu estava te esperando. Ela um gritou, um pulou, um deu cambalhota, mas ela foi a única que conseguiu ouvir a voz do Senhor. E a gente acha, por quê? Porque a nossa carne, o nosso emocional, é normal do ser humano. A gente acha que o negócio está arrasando, tem que estar movimento. Com Jesus não é muito bem assim. Pode até ser que aconteça, mas até hoje eu não vi pessoa tendo esse encontro face a face, fazendo aquele teatro, dançando com não sei o quê, pulando, batendo pau, mexendo a carne e tal. Não, quando para a carne, quando para o físico, quando para a emoção, você começa a sentir ele em espírito. Porque as coisas do espírito, Jesus é espírito, só são discernidas através do espírito.
E para adorar em espírito e em verdade, não precisa da cambalhota. Mas eu te garanto uma coisa, depois que você teve encontro, bateu a cara no chão, babou, comeu areia, a hora que tu levanta, tu quer dar cambalhota. Tu quer pular, porque a alegria é tão grande, que ela vem de dentro do espírito, vai bater na sua emoção, e depois ela vai começar a bater na carne. Aí você, mas antes você teve um encontro espiritual com ele. Tem gente que vai achando que na carne, na emoção, vai adorar ele. Não vai. Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito, não é na carne, não é com emoção. E a gente precisa começar a entender essas coisas. Senão você vai trabalhar, mas não adora. Ele não chamou ninguém para trabalhar. Ele chamou para adorar. E para adorar não precisa tocar instrumento aí. Não precisa ser músico. Prostou com o rosto de terra, inclinou-se e disse Davi. Mefibosete! O cara ouviu. Ele conhecia a história de Samuel. Não é que nem uma pessoa conhecida aí que se converteu. Começou a ter muito sonho. Jesus falando muito em sonho. Aí estava no quarto estudando, uma jovem. Aí Jesus chegou. Vou mudar o nome dela aqui. Josafina. Aí Jesus de novo. Josafina. Ué, tem alguém aqui? Olhou lá. Ué, irmão, não tem ninguém em casa agora. Ele de novo. Josafina. Aí já saiu, foi para a rua. Ué, tem alguém chamando? Não tem. Chamou 3 vezes e parou. Aí me liga. Pastor, eu ouvi uma voz 3 vezes. Eu acho que era Jesus. Eu acho não, eu tenho certeza. Falei, e agora? Agora abençoou. Porque quando ele chama, você tem que falar aqui. Eis-me aqui. Eis aqui o teu servo. Fala que o teu servo ouve. Então, se algum dia você ouvir alguém chamando você, não fica achando que você está doido não. Fala, eis-me aqui, Jesus. Eis-me. Você não vai perder a oportunidade de ouvir o que ele tem para te falar. E quando você ouve ele chamando, é milagre do milagre do milagre. Porque ouvir ele chamando com voz audível é quase impossível. São pouquíssimas pessoas na face da terra que ouvem ele falando com voz audível, e assim são pouquíssimas vezes na vida você vai ouvir ele chamar seu nome. Então, quando ouvir, pai, eu estava dormindo no sofá da casa da minha mãe, a gente tinha viajado para lá, eu estava lá, dormindo no sofá. Os meninos poderem usar o colchão, eu estou dormindo no sofá. Aí deu umas 5 horas da manhã, Adriano, estou aqui, Senhor, eu ouvi, estou aqui. Aí ele ficou quieto, eu pulei do sofá. Estou aqui, Senhor, fala. Aí eu deitei, a hora que ele deitei, ele começou a me dar uma visão. Falei, entendi, Senhor. Desculpa a empolgação. Quase acordei o povo aqui. Não pode perder a oportunidade. Falou, eis-me aqui, estou aqui, vamos embora. E disse-lhe Davi, está vendo essa palavra não temas? Agora você já entende por que ele está falando não temas. Porque ele era parente de Saul, o antigo rei. O que se faz com a família do antigo rei? Morte. Não temas, filho. Porque de certo usarei contigo de benevolência e amor, porque ele fez uma promessa. Se não fosse a promessa, ele não ia matar ele porque era filho de Saul, neto de Saul. Ele ia matar porque era coxo, porque era cego, porque a alma de Davi se aborrecia dos coxos e cegos. Aí Jesus está passando lá em Jericó, glória, aquela galera, o Nazareno está chegando aí, o cara que cura todo mundo. Aí o mendigo lá, o cego, parado no meio do caminho. Ele não falou assim, Yeshua, Yamashia, me cura, aleluia. Filho de Davi, daquele que odiava os cegos e coxos, mas por causa de uma promessa, ele teve que usar de benevolência e de amor para com coxo. Eu sou cego, usa de benevolência para... Você tem noção do que é Jesus parar para atender o cara? Porque ele usou uma chave, por causa de uma promessa que Davi fez, e por causa dessa promessa, Davi não matou mais nenhum coxo e nem cego. E por causa dessa promessa, aonde tinha um coxo e cego que passava perto de Jesus, o cara levantava e começava a ver. Milagre, por causa de uma promessa feita com amor. Olha que coisa linda, promessa com amor. E olha o que o cara fala.
Quando Deus te acha, Ele está te procurando. Pastor, eu perdi tudo. Eu também perdi, tá? Quando eu me converti, eu fui para a igreja. Primeira semana, o Senhor falou comigo, fiquei chorando. Eu estou ficando doido, chorando. Na semana inteira chorando. Aí chegou no outro semana, depois de uns 7 cultos, chorando. Aí eu estou doente, o que está acontecendo, Senhor? Eu nunca tinha falado com Deus na minha vida. Aí falou, não, é porque você descobriu que o meu filho está vivo. Aí eu parei de chorar. É isso, então Jesus está vivo, oh, glória! Agora eu nunca mais saio da presença dele. E faltei um culto até então. Há uns 11 anos já. Porque quando você é alcançado, quando ele te encontra, olha o que vai acontecer. Além de ele usar com benevolência e amor, eu te restituirei todas as terras. Quando o Senhor encontra, quando Ele te encontra, Ele vai começar a restituir as coisas que foram perdidas, as coisas que foram roubadas. Quando eu me converti, eu tinha um apartamento, eu tinha um carro zero, com algumas semanas de convertido. Já viu aquela expressão? Agora você se converteu, tudo se fez novo? Sua vida vai mudar? Oh, glória, a minha mudou. Eu perdi o apartamento, eu perdi o carro zero e ainda fiquei com dívida para pagar. Eu perdi tudo. Passou-se o tempo, Deus me deu um apartamento quitado. Passou-se o tempo, Deus me deu um carro quitado. Eu falei, Senhor, mas por que eu tive que passar por isso? Ele falou, para você não achar que foi você que ganhou. Agora eu te dei. Eu te restituí. Só para você não erguer o narizinho, não, eu trabalhei, eu me esforcei, que tem gente que gosta de falar, eu fui lá, eu comprei, eu batalhei, foi com o suor do meu rosto. Deus falou, para você não falar essa besteira, agora você vai falar, Deus me deu um apartamento, Deus me deu um carro. Sabe o que é você pagar um apartamento desempregado? É milagre. Além de te restituir todas as coisas da terra, tu sempre comerás pão à minha mesa. Quando ele fala sempre, você já sai da esfera dessa vida. A Bíblia todinha é profética, tá? Ainda mais quando é um profeta, que Samuel que escreve ela. É toda profética. Deus vai te dar coisas aqui na terra, Ele vai restituir quando Ele te achar. Ele está procurando. Agora, quando Ele te encontrar, tu vai começar a receber coisas celestiais, que vão durar por toda a eternidade, ó. Sempre comerás pão à minha mesa. E Jesus vem lá em João capítulo 6, eu sou o pão. Mas tem gente que não quer Jesus. Não vai ter restituição. Deus não vai encontrar. Quem quer, vai comer sempre do pão. Sempre. Sempre. Nunca vai faltar o pão. Jesus. 9:7. Ó, não temos. Outra chave linda. 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 Não temos porque de certo usarei contigo de benevolência e de amor de junto, seu pai restituir toda a terra. O que o cara fez no versículo anterior? Ele se prostrou. Ele era descendente. O trono de Saul era para ser dele. Sabe o que ele fez? Ele se humilhou. E a Bíblia é clara, aquele que se humilha são exaltados. Tem pessoas dentro da igreja que não conseguem se humilhar. Elas preferem serem humilhadas do que elas se humilharem por livre e espontânea vontade. Elas preferem ser humilhadas pelos outros, por situações, por pressão, por perseguição, do que elas mesmas se humilharem debaixo das potentes mãos do Senhor. Ó, potentes mãos de Deus. Você tem mão? Tem mão? Tem ou não tem? Tem mão? Pelo menos uma. Tem uma mão, pelo menos? Se você tem uma mão, lembra que Paulo falou? Um é mão, outro é dedo, outro é pé, outro é olho. A mão de Deus é a sua mão. Por isso que em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Achando que é você que cura enfermo? Não, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Você, quando vai orar com o enfermo, sua mão é a mão de Deus.
A hora que você parar de achar que é você, Senhor, que seja a tua mão a tocar nesse enfermo agora, ele é curado. Porque a mão faz parte do corpo. É a mão de Deus. Isso é muito forte. Só que você só vai reconhecer que é a mão quando você se humilhar. Tem pessoas que não conseguem falar com os outros. Comete pecado, não consegue falar, não consegue confessar, porque ela não quer se humilhar. Porque quando você comete um pecado, você vai lá, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, tal, não sei o que. Aí tá, Deus veio o arrependimento do seu coração e te perdoa, tá lindo. Confessou para Deus, recebe perdão. Aí Tiago fala, ó, agora vocês precisam confessar uns aos outros para serem curados, sarados, libertos, quebrar a maldição, a coisa começar a dar certo. Você ser livre da morte. Porque assim, você pediu perdão para Deus, tu vai para o céu. Mas quer morrer? Se você não confessar, não se humilhar por seu irmão, a oração do justo não vai poder muito no seu efeito, porque é uma sequência o texto. É uma sequência. Então eu preciso falar, eu preciso botar para fora. Esse ato de falar com outro ser humano, com o cachorro é até fácil de falar, né? Mas quando você vai falar com um ser humano, isso é um ato de humilhação. Quando você confessa os seus erros para outra pessoa. Só que quando você se humilha, Jesus, como diz o José Nilton, vem e te exalta. Então quem vive em humildade, tem facilidade para se humilhar e ser exaltado. Só quem vive em humildade. Quem vive em vaidade, não conhece o poder da humilhação. Já ouviu falar que no reino tem chaves? Jesus deu uma chave para Pedrão? O reino tem chaves. Não tem uma chave tão forte, como o poder da humilhação. Porque quando você se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor, Ele te exalta. Quando você fala, não deixa comigo que eu resolvo. Sai fora, Deus, eu resolvo. Não preciso de ti. Tá bom, é contigo. Agora quando você se humilha, Senhor, eu não consigo, eu não posso, Senhor, não dá, eu não vou reagir, eu não vou responder, Senhor. Aí Ele entra, resolve a tua causa e te exalta. Esse é o poder da humildade. É uma chave do reino de Deus. Só para a gente fechar. Está na Bíblia, 2 Samuel 16. Você fica aí, Lucas. 2 Samuel 16, lá no verso 1. Agora eu vou provar que Ziba nunca foi servo de Davi. Olha o que acontece. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos. Lembra que os caras lá de Maquir, o pessoal de Amon e o outro lá, Basilai, foi se encontrar com Davi, levou ovelhas, comida e tal? Ziba também foi. É esse cara aí. Veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos abaldados e sobre ele 200 pães. Pô, o cara tinha 400 soldados que acompanhavam ele. O cara vai levar 200 pãozinhos. Tadinho dos caras, vai passar fome, não come nem um dia. A gente tem que rachar metade do pão. Ó, com 100 cachos de passa e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Davi não estava preocupado com a oferta de Ziba, porque ele conhecia o coração. Deus conhece o seu coração antes de você botar a oferta na caixinha. Olha o que ele fala. E disse o rei a Ziba, que pretendes com isto? Ele conhece a intenção do coração. Por isso que ele rejeitou a oferta de Caim. Porque antes ele olhou para Caim, antes de olhar para a oferta. Está lá, Gênesis 4. Vamos lá. Cadê? O que quer? O que pretende com isso? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto, e já ficar embriagado, ficar no meio do caminho mesmo. Então disse o rei, onde estás? Pois, olha a preocupação do rei. Olha com o que o rei está preocupado. Ele não está preocupado se vai ter comida, se vai ter sustento, porque ele sabe que ele serve a um Deus provedor. Ele serve ao Jeová Jiré. Ele não está preocupado se vai ter dinheiro para pagar a conta de luz no final do mês. Se ele vai passar fome, porque ele sabe que Deus manda até o urubu trazer comida. Ele confia em Deus. Quem confia em Deus, olha o que está no coração. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor?
depois de tudo isso, o Davi está afirmando: Ziba, tu ainda serve a Saul. Ó, a Bíblia é linda. Aonde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei, mentindo: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse a Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Quando você se assenta para comer na mesa do rei, quando você tem esse encontro com a presença e começa a comer, desfrutar daquilo que é celestial, quando você começa a desfrutar do espiritual aqui na terra, você começa a mergulhar em Jesus, você começa a ter visões, sonhos, revelações, você começa a sentir, você começa a ver Ele, você começa a conversar com Ele. Posso contar um segredo? Nada mais importa. Porque depois, não vou ler o texto que não vai dar tempo. Quando o rei se encontra com Mefibosete, por que tu não veio ao meu encontro, Mefibosete? Aí Mefibosete conta a verdade. Por quê? O cara me deixou jogado de canto, eu sou coxo, ele simplesmente foi e contou uma mentira para o Senhor. Só que Davi era um cara tão honrado, que ele deu a palavra: tudo é teu. Davi não ia tirar dele. Aí Davi falou: não, então eu vou dividir. Que agora eu já dei, eu não posso tirar, eu vou dividir. Então eu vou dividir entre os dois. Quem vive na mesa do rei, quem come da comida do rei, fala igual Mefibosete, pode dar tudo para ele. O que eu tenho é o teu amor e a tua benevolência sobre a minha vida. E nada mais importa. Então eu não estou, Mefibosete vai sair de Lodebar, vai comer na mesa do rei. Glória, acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo da escassez, agora vai ter fartura. Como que vai ter fartura se o cara abriu mão de tudo para ficar na presença do rei? Eu não quero nada, Senhor, eu só quero estar sentado na tua mesa todos os dias da minha vida. Quando Jesus te chamou do pecado, da escravidão do pecado, Ele te chamou para você assentar à mesa com Ele. Mas para você permanecer assentado na mesa dele, você tem que abrir mão de tudo. E falar: Senhor, só o Senhor é Deus sobre a minha vida. Só o Senhor é importante. Eu não quero nada porque eu tenho tudo, eu tenho a Ti. Quando o seu coração conseguir extrapolar isso pela boca, que a boca fala do que o coração está cheio, e quando as suas atitudes demonstrar que nada mais importa nessa terra, é só Jesus, 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 aí você vai se assentar na mesa do rei, aí você vai comer para sempre. É uma promessa. É uma promessa de vida eterna. Você vai comer para sempre. Onde você vai comer? Cantares 2. E levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Porque foi por amor que Ele morreu em nosso lugar. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos ceiar agora. Glória a Jesus. Vermelho.